32 e olha, e atenção, preste atenção. Temos uma reviravolta no caso da menina de 11 anos que teria apontado o monitor da escola que estuda em Cabedelo como suspeito de cometer abuso sexual contra ela. A estudante voltou atrás no depoimento à polícia. Nós vamos conversar ao vivo com Thaisa Aureliano, que está com o psicólogo, que vai explicar como agir nessa situação. Você está vendo? Põe aqui. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Oi, Vinícius. Pois é, como você estava contando agora, né? Uma mudança total, né? Nesse caso, que ontem à noite ela foi acompanhada do pai à polícia e disse que não houve abuso algum, coisa que no último dia 30, né, do mês passado, ela teria procurado a Delegacia da Mulher juntamente com a mãe, segundo uma conselheira tutelar bastante nervosa, alegando que um monitor de uma escola municipal que ela estuda na cidade de Cabedelo teria abusado dela. Ela teria ficado sozinha com esse monitor em uma sala quando ele começou a elogiá-la e a acariciá-la. Então, agora essa versão foi negada, mas independente disso, a prevenção, a conversa com essas crianças e adolescentes, ela é muito importante, né? Até para que prejuízos, né, futuros não venham a ocorrer. Por isso que a gente convidou o psicólogo Fabrício Oliveira para conversar com a gente. Muito obrigada, Fabrício, pela sua participação. Situação delicada essa envolvendo crianças em um ambiente escolar, né? A Polícia Civil está fazendo a sua investigação e agora a gente vai fazer essa nossa parte, né, de conscientização e também prevenção. Como que os pais devem acompanhar agora, os a honra filhos desse cidadão. nas unidades de ensino? E aí? Boa noite. Boa noite, Vinícius, a todos que estão nos assistindo. Quando a criança tem uns 8 até uns 11 anos, ela começa a romancear as coisas, né? Então a gente começa a perceber que ela já tem, né, o dom de falar se é verdade ou não. Então para nós psicólogos, a gente tem um teste HTP, né, que é um teste que a gente aplica nas crianças, só os psicólogos são habilitados, onde a gente vai ver a veracidade dessa história, básica, né? E ter um psicodiagnóstico disso. Então é importante que os pais vejam o comportamento da criança, se ela está com a tecnologia de lado, que aí ela começa a romancear, até criar coisas, né? Então a gente tem que perceber todo esse processo. Existe também a síndrome do segredo, né? Onde a criança ela é abusada por alguém da família, né? E aquilo se torna segredo. Então a gente tem que observar todos os comportamentos dessa criança. Eu não conheço o caso, mas uma coisa que eu posso te falar, que eu tenho muitos pacientes idosos, né? Idosas que passaram por algum processo desse. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela jurava que o professor dela amava ela. Entendeu? Então ela perturbou muito a vida desse professor. Hoje, na terceira idade, ela me conta como ela foi antigamente. Isso não tinha tecnologia. Imagina hoje. Então os pais têm que estar atentos. Hoje os pais não são só pais, são detetives dos seus filhos. Porque qualquer coisa pode ter sequelas futuras. Então essa criança, na adolescência, ela pode ter muita sequela, tanto na vida social como na vida sexual. Ela pode se fechar, ela pode ser agressiva com os parceiros. Então, ela precisa urgentemente de um profissional para acompanhá-la. As unidades de ensino, né, as públicas também, tem psicólogos, né, que podem acompanhar e psicopedagogos que podem acompanhar de perto essa realidade. O problema é que as crianças ficam assim, eu vou no psicólogo, eu tô com alguma coisa na cabeça. Essa cultura que o senso comum tem de nós profissionais, entendeu? Então, às vezes a criança tá passando com algum processo, tanto imaginário ou não, ela tem vergonha de ir ao profissional. Ela tem medo de bullying, né? Que as crianças, tá indo no psicólogo, tá com algum problema. Então, os pais que têm que identificar isso, ou o educador, o professor, o comportamento daquela criança, né? E chegar com ela sozinha, né? E
começar a tirar dela algo que esteja errado para encaminhar sem que ninguém saiba. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Vinícius, eu volto com você agora. Thaís, obrigado ao psicólogo. Aí eu vou perguntar a você que está em casa. E agora? Quem vai reparar o dano moral desse cidadão? Para ela não dá nada, é criança, né? Vai dar o quê? Nada. E agora? A honra desse cidadão que eu nem conheço. E aí? Como é que fica? Sim, diga aí você que está em casa. Eu lembro, vou sintetizar a história, viu? Era repórter também e fui chamado lá nas Três Lagoas porque havia uma mulher que relatou aos policiais que saiu de casa lá no bairro do Novaes. Ela trabalhava na feira de Oitizeira, perto, 500 metros, 800 metros. E no trajeto ela foi sequestrada por 3 homens em um carro que ela não sabia a cor e o modelo. E relato dela, ela disse que durante às 7h30 da manhã até 4 da tarde, ficou dentro do carro sendo vítima de estupros em série. Aí, pela lógica, você diz, mas peraí, esse carro não reabasteceu em momento nenhum. Mas ela disse que foi, né? Tudo bem, a delegada acreditou, não tinha acusado, né? Isso foi numa terça-feira. Quando foi numa quinta-feira, eu recebi uma ligação, que eu fui o repórter, foi quem primeiro chegou, graças, não é? Eu tinha uma sorte das pessoas ligar para mim. Uma senhora dizendo, olha, moço, o senhor é repórter Vinícius Henrique? Eu disse, sou. Aqueles telefones antigos Nokia, tem tijolão. Eu queria encontrar com o senhor, eu e meu